Olá pessoal, tudo bem? Continuando então a nossa aula sobre Laravel, eu vou retomar os tópicos que a gente trabalhou na aula anterior. A gente vai relembrar o código, relembrar os principais conceitos que a gente viu na aula anterior, os passos que a gente desenvolveu, e aí a gente vai avançar um pouquinho mais, que hoje o nosso objetivo é, usando o Laravel, fazer a listagem de todos os registros de uma tabela do banco de dados. Tá certo? Vamos lá então. Bom, na aula anterior, então, a gente fez download de um projeto do Laravel na nossa máquina e aí a gente começou a trabalhar. Tá? Eu dei uma modificada aqui, porque eu preciso que a gente não trabalhe com essa versão que a gente estava trabalhando na aula anterior, porque é uma versão que tem um código já mais recheado. E aí, para não causar confusão, a gente vai retornar para um commit anterior do nosso repositório que tem menos código. Então, vai atrapalhar menos a visualização e a compreensão de vocês desse código introdutório. Tá? Então, lembrando, né, a gente acessa aquele projeto lá no GitHub, vocês vão dar um fork utilizando a conta de vocês, então ele vai copiar o repositório para a máquina de vocês, e aí vocês vão fazer o clone desse projeto na máquina de vocês, tá? E aí tem uma novidade aqui que eu coloquei no slide, então, que é fazer aquele comando git checkout com aquele código ali, que é para a gente retornar para um commit anterior dentro do nosso repositório. E aí parte do projeto vai desaparecer, vamos dizer assim, tá bom? Eu vou fazer aqui o passo a passo para que vocês tenham compreensão, tá? Eu criei uma pasta aqui, lá não tem nada por enquanto, eu vou abrir um terminal e eu vou fazer isso então, tá? Git clone http github.com Thiago Rios Rocha Laravel aula 2, tá? Vou fazer o download do projeto, já baixou o projeto, tá? Eu vou abrir o projeto com Sublime Text, só para contextualizar, tá? Deixa eu fechar aqui, vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Tá, então o projeto ele vai vir dessa forma, né? Se a gente for abrir, vou abrir só aqui o hostweb.php, vocês vão ver que ele tem bastante código, tá? Ele já tem algumas coisas que eu já estava avançado, né, no desenvolvimento, né? Eu vou abrir aqui, por exemplo, que atividade controller, ó, ele já tem vários métodos, vários códigos preenchidos. Isso aqui a gente vai fazer com calma depois, passo a passo, tá? Então, para esse código desaparecer e voltar para uma versão anterior, uma das primeiras versões, então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou. Deixa eu pegar esse comando aqui, ó, git checkout. E aí eu vou voltar para aquela versão ali. Isso aqui é um código do checkout, tá? Código do commit, tá? Então eu vou colocar, aliás, deixa eu entrar na pasta do projeto aqui. Estou na pasta do projeto, né? Vou dar um pwd para a gente saber onde a gente está. Né? O pwd é o comando que a gente enxerga qual é o caminho que a gente está. Estou dentro do projeto Laravel Aula 2. Tá? Então eu vou dar o comando lá, git checkout. Tá? Então beleza, fiz o checkout. Tá? Aqui ele vai me dar uns comentários, enfim, mas ele vai aparecer, ó, foi trocado para a versão tal, beleza? Então, ok. Vou mostrar o código para vocês para a gente ver como alterou. Olha só como alterou o código. Ó. Aquela atividade controller, olha só, não tem quase nada, tá tudo vazio. Ó. Ele removeu então todo o código, tá? Então ele voltou para aquela versão anterior. Né? Eu vou entrar naquele web.php, olha só, tinha um monte de rota lá, agora só tem uma. Tá bom? Então, espero que vocês façam isso também, que a gente retorne para essa versão do Laravel, que é mais antiga, vamos dizer assim. Tá? E para executar, php artisan serve, ó, ele ligou, habilitou o nosso servidor, e aí eu vou acessar aqui então localhost na porta 8000, ele vai mostrar a tela, significa que está tudo funcionando como a gente quer, tá bom? Vou interromper o servidor aqui, então façam isso, tá? Para que a gente esteja na mesma versão na exibição do código, tá? Bom,
Na aula anterior eu falei um pouquinho sobre o SQLite, para que serve o SQLite, a gente fez a instalação do SQLite, e aí a gente criou um arquivo vazio, que estava vazio pelo menos até então, né, que vai guardar a nossa base de dados SQLite. Tá? Então a localização desse arquivo dentro do nosso projeto é a pasta database, né, SQLite, e aí tem um arquivo lá, database.sqlite, tá bom? Caso não exista esse arquivo, vocês têm que criar esse arquivo. Vocês podem criar ele clicando com o botão direito, New File, e criar lá o arquivo, deixar ele vazio, tá? Ou dando o comando touch, né? Touch test.txt, né? Quando eu dou o comando, ele vai criar um arquivo para mim vazio, tá? Então é um comandinho que a gente faz só para criar um arquivo vazio, tá? Vamos lá, vamos dar sequência. Bom, aí a gente viu que a gente precisa então configurar a nossa base de dados para que ela entenda que a gente vai fazer uso do SQLite. Então a primeira coisa que a gente faz é acessar a pasta database, desculpa, a pasta config e a pasta database.php. Lá no início, na linha 16, a gente vai colocar, ó, eu quero utilizar o SQLite. Se eu quisesse utilizar, por exemplo, o MySQL, eu ia dizer aqui, ó, eu quero utilizar o MySQL, tá? Beleza? Vou deixar comentado aqui, vou deixar esse aqui funcionando. Ok. E aí aqui a gente tem alguns vetores de configuração. O mais importante para nós é esse SQLite aqui, em que eu defino o caminho que vai estar a nossa base de dados. Né? Então, a partir de onde a gente está, na pasta config, eu volto uma pasta, acesso a pasta database, acesso a pasta SQLite e acesso ao arquivo database.sqlite. Aqui a gente acaba sabendo, então, da localização. Tá? Isso aqui eu poderia também, trabalhando com um env, variável env, fazer isso aqui diretamente lá no nosso arquivo .env, tá? Então, por exemplo, se eu for trabalhar com MySQL, eu posso indicar lá em cima lá que eu vou utilizar o MySQL, né? E aqui ou a gente coloca aqui os dados de acesso, né? Por exemplo, qual é o endereço da base de dados, a porta da base de dados, a database que a gente vai usar, qual o username, qual o password que a gente vai usar, colocaria aqui, ou lá no arquivo .env eu criaria lá nas variáveis lá, aqui, né? Então, cadê? Aqui, ó, db connection, db host, db port, né? Então, eu poderia colocar aqui também. Caso eu fosse trabalhar, por exemplo, com o MySQL, eu colocaria, né, aqui o db database, db username, eu colocaria lá e ele automaticamente faz essa ligação do que está lá no meu ponto .env, que é um arquivo que normalmente a gente coloca dados mais delicados, como senhas, chaves e coisas nesse sentido, né? E aí a gente simplesmente lá nas configurações a gente vai importando então esses dados através dessas variáveis aqui, env tal, tá? Mas então a gente pode colocar aqui ou então deixar em branco e aí puxar isso lá no ponto env, tá bom? Mas basicamente o que importa para nós já está aqui, que é o caminho da database para a gente configurar então a base de dados dentro do Laravel que a gente vai utilizar, tá bom? Depois eu expliquei para vocês o que são migrations, que basicamente são os arquivos em que a gente vai executar questões de banco de dados, ou criar uma tabela, ou editar uma tabela, remover um campo, adicionar um campo, modificar um tipo, enfim, essas questões de banco de dados a gente vai trabalhar com migration, a gente não vai executar código SQL, tá bom? Então, para a gente criar uma migration, a gente tem que rodar aquele comando php artisan make migration, add atividades table, menos table igual a que a gente vai criar, tá bom? Então, a gente vai executar esse código aqui e aí a gente vai receber uma mensagem lá via terminal se deu certo ou se não deu certo, tá? Então, código PHP artisan make migration, aí eu vou dar o nome para nossa migration, add atividade table table atividades. Então a gente fazendo esse comando, eu não vou executar ele, mas a gente fazendo esse comando ele vai então criar um arquivo para nós dentro do caminho database migrations, tá? Em que a gente vai então especificar as questões de banco de dados que a gente quer criar. No caso, como a gente quer criar uma base de dados, a gente vai colocar aqui, ó, create esquema
create. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, beleza? E aí a gente vai definir os campos que a gente quer colocar na nossa base de dados. Lembrando que aqui a gente já tem os campos, ó. Então a gente tem o que aqui? Um campo do tipo incremento, autoincremento, né? Então vai ser a nossa chave primária, um campo autoincremente, né, da nossa tabela, atividade, né, o campo vai se chamar ID, depois um campo título, um campo descrição e um campo agendado para, tá? Os dois primeiros string e esse aqui um campo date time, beleza? E por final, que estou dizendo que eu quero que essa tabela tenha os timestamps, que ele vai criar dois campos na nossa base de dados, que automaticamente vai ser gerenciado pelo próprio Laravel, que é o created at e updated at, beleza? Caso eu queira criar outros tipos de campos, como que eu faço? Vamos lá na documentação do Laravel e vamos procurar migrations Laravel. Aqui a gente consegue ver todos os tipos que são possíveis a gente ter em uma tabela. Ó, o campo, os incrementes, string, campo datetime, campo float, né? Então são todas as variações que praticamente tem no banco de dados, a gente também tem aqui para descrever essa nossa tabela de banco de dados, tá bom? Ok, depois de ter feito isso, né, a gente entendeu o que é um model. O model é uma classe que vai fazer a ligação da nossa programação orientada a objetos com aquela tabela do banco de dados, tá bom? Para a gente criar, então, uma classe que faça isso, essa ligação, esse model, a gente tem que rodar este comando aqui, ó, php artisan make model atividade. Então, é a forma que a gente vai criar esta classe atividade. Esta classe, assim que eu rodar o comando, ela vai ficar armazenada dentro da pasta app. App, ó, atividade.php. As versões mais novas do Laravel, elas estão criando uma pastinha app/models e aí vai ficar tudo ali dentro, tá bom? A única coisa importante e relevante que a gente tem que fazer por enquanto é criar esta propriedade table e definir ela com o nome da tabela que vai ser no banco de dados. É aqui que vai acontecer a ligação entre a nossa classe e a tabela no banco de dados, tá bom? Lá quando a gente criou o migration, a gente disse que a tabela vai se chamar atividades. E aí, aqui, então, na nossa classe, a gente está dizendo, ó, classe atividade, né, faz ligação com a tabela atividades, tá bom? Então a gente faz essa ligação. Normalmente quando a gente cria um modo, a gente cria no singular, quando a gente cria uma tabela, a gente cria no plural. Então a gente tem que fazer esta ligação aqui, extremamente simples. Dando sequência, eu expliquei para vocês então o que são seeds. Os seeds no Laravel, eles são os responsáveis por inserir alguns dados no banco de uma forma rápida, né? Então, quando a gente rodar os migrations, eles vão criar as tabelas do banco de dados para nós. Ok, mas a gente vai ter tabelas de banco de dados vazias. Então, o que a gente pode fazer para já inserir alguns dados também? Então, quando é o momento que eu criar uma tabela, eu já quero inserir alguns dados. Então, eu posso criar os seeds para fazer isso por nós. Beleza? Aqui a gente tem dois passos para fazer. O primeiro é criar o seed que eu quero que depois seja executado, e o próximo passo é a gente habilitar essa classe para ser executada quando for chamado seeds, beleza? Bom, primeira coisa então, rodar o comando php artisan make seeder, e aí um nome qualquer, né, atividade stable seeder, para a gente ter algum sentido. Rodando esse comando, ele vai criar um arquivo para nós na pasta database seeds, atividade table seeds, que a gente consegue ver, tá? E aí o que a gente tem que fazer aqui dentro? Bom, primeira coisa, eu vou dar um import no model que eu vou utilizar. No caso aqui, como eu quero criar registros na tabela atividade, então eu preciso importar o nosso model atividade. Feito isso, a gente, dentro da função run, a gente vai executar alguns códigos. Aqui eu estou executando um código que ele vai pegar o nosso model e vai chamar o método create. E ele está passando um parâmetro para esse método, que é um vetor, que vai ter, então, no índice título, prova de matemática, no índice descrição, prova de números imaginários, no campo schedule to, uma data determinada lá. Tá bom? Então, essa é a sequência. Aqui, no caso, eu rodei duas vezes, ele vai criar, então, dois registros no meu banco de dados. Beleza. Então, para eu habilitar para que isso seja executado, eu preciso entrar no arquivo
database seeder e chamar aquela classe. Ó. Então, toda vez que eu rodar o database seeder, ele vai chamar a classe atividades table seeder, tá? Esse nome aqui que está marcado aqui é o nome é o nome da classe aqui, ó. Atividades table seeder. Então, eu vou colocar lá atividades table seeder para eu executar isso daqui, tá bom? Isso a gente viu ainda na aula anterior. Beleza. Depois de feito isso, então a gente precisa executar para ver se isso realmente vai dar certo ou não vai dar certo. Então, para a gente executar, o comando que a gente vai fazer é esse comando aqui, ó, php artisan migrate fresh --seed. É um comando, então, que ele vai deletar tudo que existia no meu banco de dados e vai recriar novamente. Tá? E quando eu passo o parâmetro --seed, ele vai automaticamente criar os seeds para nós. Executar todos os seeds que vão estar sendo chamados. Beleza? Vamos lá, então. Ó. PHP artisan migrate fresh. Se eu só rodar isso aqui, ó, ele vai criar as tabelas do banco de dados. Mas eu não quero só criar as tabelas do banco de dados, eu já quero rodar os seeds. Então eu vou rodar isso aqui, --seed. E aí ele vai rodar, e aí ele já rodou também, ó, o seed para nós. Ó. Então, chegou nesse momento, a gente tem, então, uma tabela no meu banco de dados com alguns dados já criados. Para a gente testar se isso deu certo, na aula anterior mesmo a gente utilizou o Tinker, que é um shell interativo para a gente poder trabalhar e brincar um pouquinho com esse framework Laravel. Tá? Então vou colocar aqui php artisan Tinker, ele vai abrir um shell de programação aqui, e eu vou dar um comando para verificar o que tem dentro da tabela atividade. Atividade, all. Notem, quando eu executei este comando aqui, ó, ele já buscou os dados no banco de dados, organizou esses dados em objetos da classe atividade, do model atividade, e trouxe para mim estes dados. No caso, a gente tem 2 registros cadastrados, ele trouxe os 2 registros cadastrados para nós. Então, olha só que legal. Nosso banco de dados está configurado, a tabela está criada, os dados estão inseridos e a gente já está fazendo consulta no banco de dados utilizando o Laravel. Vou dar um Ctrl+C aqui para sair do Tinker, para a gente dar continuidade. Tá bom? Beleza. O próximo passo agora é eu buscar, então, estes dados que a gente fez ali com o Tinker, né, utilizando a atividade all, eu quero buscar esses dados, mas eu não quero jogar no shell ali, eu quero mostrar numa tela, HTML, bonitinha. Então a gente vai fazer o passo a passo para fazer isso. E aí essa sequência que a gente vai fazer, ela muito se repete, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma atividade controller, que é um controller para atividade. Dentro desta classe, a gente vai colocar os métodos responsáveis por buscar os registros de atividades, buscar um determinado registro, editar um registro, deletar um registro, coisas nesse sentido, tá bom? Então, olha só, a gente vai rodar o comando php artisan make controller, atividade controller, --model igual atividade. Eu já estou passando o parâmetro --model igual atividade, porque eu quero que ele já especifique, já dê um import para mim no model atividade, tá bom? Não é obrigatório, mas ele vai fazer isso para nós. Quando eu rodo aqueles parâmetros lá, ele já vai dar um import aqui, ó, use app /atividade, ele já vai dar um import no model, tá bom? E ele automaticamente vai criar para nós o método index, o método create, o método store, o método show, o método edit, o método update, o método destroy, enfim, ele já vai trazer esses métodos, pelo menos o escopo desses métodos para nós, tá bom? Olha só, quando eu estava utilizando o Tinker, eu usei o comando atividade all para ele trazer todos os registros. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar esse comando de novo, só que eu quero que ele armazene o resultado deste comando dentro da variável lista atividades. Então ele vai fazer isso. Aqui dentro ele vai trazer então esses objetos lista atividades, tá bom? Beleza. Agora, o que eu quero fazer? Eu preciso enviar estes elementos para uma view, porque é a view que vai montar isto para nós, ok? Como que a gente chama a view? View, abre parênteses, eu tenho que passar 2 parâmetros. O primeiro parâmetro é o nome da view que eu quero chamar, e o segundo parâmetro são os dados que eu quero enviar para a view processar, tá bom? Olha só, aqui tem um padrão, ó.
quando eu estou chamando a view, eu estou chamando atividade.list. Esse atividade aqui é uma subpasta que eu vou ter e o list é o nome do meu arquivo. Então eu vou lá olhar, isso fica armazenado, essas views ficam armazenadas na pasta Resources Views. Olha só, aí aqui eu criei uma pastinha, uma subpasta chamada atividade, ó. Atividade, e aqui dentro eu criei o arquivo list.blade.php, tá bom? Então vocês vão fazer isso então. No caso já está pronto, né? Mas então é Resource Views. Aí a gente quer criar uma pastinha, clica com o botão direito, New Folder, cria uma nova pastinha. Quero criar um arquivo aqui dentro, clica com o botão direito, New File, e coloca o nome do arquivo. O arquivo sempre vai ter que ter esse nome, list, né, um nome qualquer, enfim, .blade.php. Porque o Blade, então, ela é essa engine que vai fazer esse processamento para gerar esse código HTML que vai ser enviado para o usuário posteriormente, tá bom? Aí, depois que eu indico qual é o arquivo de view que eu quero trabalhar, eu vou enviar os dados para view. Essa aqui é uma das formas da gente enviar. Então, eu crio um vetor, e aqui nesse vetor, então, no primeiro índice, é o nome de como que eu quero que essa variável se chame lá na nossa view, e o outro é o conteúdo que eu quero enviar. No caso, eu quero enviar tudo que tiver na variável lista atividades, tá bom? Então, ele vai enviar lá para aquela view. Beleza, o penúltimo passo é agora a gente entrar na nossa view e a gente definir ela. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou criando um título chamado lista de atividades, vou dar uma linha, né? O HR é uma linha horizontal, e aqui eu estou criando um laço de repetição. Tá? Aqui a gente tem uma sintaxe um pouquinho diferente. Tá? Então, olha só, @for each. Eu quero executar um for each. @for each e o end for each. Então, onde ele começa, onde ele termina. Tá? O que eu quero executar esse for each? Eu quero executar para todos os elementos atividades. Notem que lá no atividades controller eu chamei a variável lá de atividades. Então, lá no list eu vou ter que chamar lá atividades também. Tá? Então, para cada objeto que ele vir, se tiver 30 registros no banco, ele vai vir 30 objetos dentro desse vetor atividades. Eu quero que ele pegue e armazene cada um dentro dessa variável atividade. Tá? Então, se tiver 30 elementos, ele vai executar esse laço de repetição 30 vezes. Tá? E aí, então, para cada vez que ele executar, eu quero que, então, como o elemento vai estar, o objeto vai estar guardado nessa variável atividade, então eu quero que ele imprima aqui com H3 o schedule to, eu quero que ele imprima em parágrafo o título, tá? E eu quero que ele imprima a descrição também com parágrafo, eu quero que ele dê uma quebra de linha. Tá? Então ele vai executar isso aqui diversas vezes. Beleza? Último passo agora que a gente tem que fazer, vou descendo aqui, só pra gente. O último passo que a gente tem que fazer é a gente criar, então, uma rota para ele disparar tudo isso daí. Né? Então eu vou lá no nosso arquivo, na pasta hosts, o arquivo web.php, e aqui a gente vai criar uma rota, então, para fazer isso daí. Então, a rota vai ser do tipo get /atividades. Então, sempre que enviar um link localhost 2.8000 /atividades, eu vou disparar isso daí, tá? Aí, o que eu quero disparar? Né? O que eu quero fazer? Ó, eu quero chamar o método index na classe atividade controller, tá? Então, tem uma separação aqui por um arroba, tá? Então, sempre que o usuário então rodar essa rota, disparar essa rota, a gente vai na classe atividade controller e vai executar o método index. Indo lá na atividade controller, no método index, a gente vai buscar os dados do banco de dados e armazenar na variável lista atividades. Vai chamar uma view, que vai ser essa na pasta atividade list.blade.php, enviando essa lista de atividades. Entrando lá na nossa view, ele vai fazer um laço de repetição para todos os objetos que vão estar contidos nessa variável atividades e vai executar esse código aqui. Beleza, quero testar para ver se isso aqui realmente está funcionando. Vamos lá. Eu vou rodar então aqui, ó, seguinte, ó, vou mandar startar, né, PHP artisan serve, vou mandar startar o servidor, tá rodando o servidor, vou entrar lá no meu banco de dados, no meu navegador, e vou rodar lá, localhost 2.8000 /atividades. Vou rodar, olha só, ele rodou então a lista de atividades, o nosso H1, nosso título, tem uma linha horizontal,
E aqui eu tenho os nossos registros, ó. Então tem o primeiro registro e o segundo registro que a gente inseriu, tá? Olha só, vamos brincar um pouquinho mais? Eu vou lá no meu seeds e eu vou criar mais alguns registros, tá bom? Vou lá no meu seeds, então, database barra seeds, atividade table seeder. Olha só, aqui eu estou criando vários elementos, tá? Vamos supor que eu quero criar mais 10 elementos da classe atividade. Posso fazer isso com for, né? For i igual a 0, né? I menor do que... Vamos criar 10 elementos, né? I mais. Eu vou criar um for, tá? Para ele fazer isso aqui. E aí eu quero que ele rode isso aqui, ó. Este comando aqui, ó. Vamos colocar aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V, que daí a gente já organiza isso, tá? Então eu quero que ele rode o create. Aqui vamos colocar lá título, atividade, título. Vamos fazer para ele fazer assim, ó. Título I. Tá? Ele vai botar lá um. Vamos começar fazendo para ele só para ele trocar os números. Vamos colocar 100 aqui, do 100 ao 110, tá? Ele vai colocar título 100, título 101, título 102, título 103, tá? Só para ele fazer isso daqui, beleza? Aí vamos botar aqui na descrição, colocar assim, ó, desk, e vamos botar o i também, tá? E a data vamos botar uma data de hoje, né? 11, hoje é 26, acho que é, 25, tá? Vou botar o 14, 45 e 30 segundos. Beleza, enfim, ele vai criar com a mesma data aqui, data limite, né? Aliás, vamos botar uma data para frente aqui, ó. 12 de 1º de dezembro, beleza. Tá? Então, a data limite da nossa vai ter a tarefa tal, vamos botar aqui, ó. Atividade tal vai aparecer, descrição tal, tá? Então eu vou criar um for aqui que eu quero que ele execute várias vezes. Vou criar lá então, vou parar aqui meu servidor e vou recriar php artisan migrate fresh -- seed. Ele recriou, provavelmente ele deve ter recriado com todos os elementos. Agora eu vou lá, php artisan serve, vou startar meu servidor de novo e agora eu vou buscar de novo, chamar a rota de novo atividades. Olha só, ele veio todos os elementos, ó. Tá trazendo aqui todos os elementos, ó. Atividade tal, atividade tal, atividade tal, tá? Tá trazendo. Beleza. Muito bem. Conseguimos, então, inserir elementos no... criar o banco de dados, inserir elementos do banco de dados, trazer os elementos do banco de dados e exibir eles no navegador, tá bom? Esse é o processo que eu queria ter mostrado para vocês, então, o passo a passo. Quando o usuário, então, entrar com o link lá, vai verificar, o próximo passo é verificar nas rotas se existe esse caminho. Esse caminho vai disparar um controller e um método dentro do controller. Este método vai processar, buscar os dados no banco de dados, e aí, a partir disso, ele vai chamar uma nova view. A view vai gerar, vai processar e vai gerar a visualização, que vai ser esse código HTML final, que vai ser enviado para o nosso usuário, tá bom? Se eu clicar aqui com o botão direito, eu posso ver o código-fonte da página. Ele vai vir código-fonte, que é mais ou menos o que eu estava esperando, né? H1 tal, o HR a divisão, e aí vem todos aqueles códigos que a gente executou, no caso, utilizando for each, né? Tá? Beleza? Agora, o nosso objetivo é o seguinte, ó. Eu quero que vocês retomem, então, essa construção que a gente fez, mas fazendo agora. Tá? Eu quero que vocês, então, criem um migration para a criação de uma tabela chamada mensagens. Tá? Dentro dessa tabela, vocês vão ter que definir que eles vai ter o campo ID, que vai ser incremento, vai ter o campo título, que vai ser string, o campo texto, que vai ser string, o campo autor, que vai ser string, e aí vai ter os timestamps, né, que é o created at e updated at, tá? Para vocês criarem isso, vocês têm, então, rodar aquele comando para ele criar um migration para vocês, e aí vocês vão ter que definir, então, dentro daquele método create, tá? Vou voltar aqui só para a gente situar, migrations, que é atividades, né? Então, create, tal, e aí vocês vão descrever os campos que vocês querem setar, beleza? E aí vocês vão adiante. Depois de fazer isso daqui, eu quero que vocês criem um seed, né?
que também insira alguns registros automaticamente no banco de dados para essa tabela mensagens, tá? Crie um controller e crie uma view que vai listar todas as mensagens, tá bom? Essa é a atividade, então, que eu deixo para a semana para que vocês executem, tá bom? Valeu, abração.